Salve progressistas, eu sou o Clayson. O Bolsonaro, ele parece ter ficado um tanto quanto satisfeito com o resultado de ontem. Principalmente porque eles dizem o tempo todo que não acreditam em pesquisas, que as pesquisas são fraudadas, tudo é fraudado para eles, né? As urnas são fraudadas, as pesquisas, elas puxam o saco para um, para outro. As pessoas conseguiram reclamar, os bolsonaristas conseguiram reclamar das pesquisas porque o Bolsonaro teve um bom desempenho. Eles conseguiram reclamar pelo bom desempenho. As pesquisas mentiram. E se depois a gente for ver, a maioria das pesquisas, elas previram que a diferença seria aproximadamente essa. Porque se a gente colocar a margem de erro, 2 pontos para cima e para baixo, nós tivemos uma diferença de 5 pontos, né, 5%, e as pesquisas, mais ou menos, elas colocaram essa diferença respeitando essa margem de erro. Então, não foi um erro tão grotesco assim. As pesquisas responderam aquilo que tem que ser respondido, porque, na verdade, elas não estão aí para adivinhar o futuro. Elas estão para colocar o resultado de uma pesquisa naquele momento em que a pesquisa é feita. Depois daquilo, muita coisa pode acontecer. E a gente viu alguns movimentos que não foram pesquisados. A gente vai falar sobre isso. Antes, temos que lembrar para você do like. Não se esqueça do like, hein? Por favor, sempre lembrando, tá? O like e a sua inscrição. A gente está muito pertinho dos 339 mil inscritos. E com a sua força a gente vai chegar lá. E agora você está percebendo, né? Canais progressistas precisam ser prestigiados, porque a coisa está bem complicada. Se inscreva no canal e dê o like, por favor. Uma questão que eu considero muito importante desse movimento, dessas diferenças e do que de fato está acontecendo, é que as pesquisas apontam algo que a gente, por exemplo, em algum momento não pôde prever. Mas as pesquisas também deixam de apontar em alguns momentos algo que não foi sequer perguntado. Por exemplo, o tal do voto útil. Não foi perguntado, por exemplo, para o eleitor do Ciro em quem ele iria realmente votar caso ele não votasse no Ciro. Houve um movimento de voto útil e nessas pesquisas a gente observa um fenômeno muito interessante. Nós mantivemos o número do Lula. Então as pesquisas previram que o Lula ia ter 48%, é 48% que ele teve nas eleições. Mas as pessoas previram um número maior de votos para o Ciro, algumas delas colocando o Ciro à frente da Tebet, e um número menor de votos para o Bolsonaro. E muito provavelmente, é claro, é uma probabilidade muito próxima, mas é ainda uma probabilidade, os eleitores do Ciro que iriam votar no Bolsonaro fizeram esse voto útil logo agora, no primeiro turno. Porque o que ocorre, na verdade, é que houve uma pesquisa que dava mais votos para o Ciro e menos votos para o Bolsonaro, e houve quase que uma troca ali. Probabilidades, tá? Colocando aqui. Então, essas questões todas vão ser agora analisadas de uma forma mais tranquila no segundo turno. As pesquisas para segundo turno, elas são bem mais fáceis, tá? Principalmente porque nós temos só 2 nomes, né? Então, em quem você vai votar? Ou é um ou outro. Eu não vou votar, enfim. E uma última questão, antes de eu trazer para você esse vídeo da fala do Bolsonaro, é o número absurdo de pessoas que não foram votar. Nós temos 20% de abstenção. É muito próximo do que aconteceu em 2018, um pouco mais. A gente tem percebido que, ao longo dos anos, o número de abstenções tem aumentado. E as pessoas estão meio apáticas. Veja, você está num canal que está falando sobre política, está falando sobre Bolsonaro. Provavelmente você tem interesse sobre esse assunto. Mas a maioria das pessoas realmente está, pelo menos 20%, né, desses eleitores, está um tanto quanto distante desse processo. Eu tenho começado a conversar com algumas pessoas que não foram votar nesse domingo. Eu tenho ouvido algumas coisas que eu considero muito interessantes para a gente fazer uma análise aqui em um vídeo posterior. A gente tem que começar a entender o que aconteceu com esses 20%, porque simplesmente não se fala a respeito e a gente pouco ou quase nada sabe a respeito dessas pessoas. A gente sabe da motivação de quem vota no Bolsonaro, sabe da motivação de quem vota no Lula ou nos outros candidatos, mas a gente não sabe muito bem o que leva uma pessoa a simplesmente não ir votar. E a questão não está tão assim focada em presidente, né? Essas pessoas não foram votar para deputado estadual, para deputado federal, não foram votar para senador, para governador. O que leva uma pessoa a não ir votar?
Por que essa pessoa está tão apática e tão alheia ao processo político brasileiro? E essa é uma questão que a gente precisa analisar. Vamos analisar nos próximos vídeos. Ative o sininho aqui para você ser notificado. A gente vai trazer algumas respostas para essas perguntas. Mas hoje eu quero trazer para você esse vídeo em que o Bolsonaro ele trata a Simone Tebet de Simone Step e a Soraya Tronic de Soraya Trambique. E isso dá o tom dessa primeira fala que ele fez logo após as eleições ontem à noite. Veja o trecho desse vídeo e nós temos duas coisas importantes para falar a respeito. Mas primeiro vamos acompanhar. Mas o tempo todo fustigando você, pô. Te maltratando. O objetivo é tirar daqui. É aquela história de vou mudar, vamos. Mas quem vem no meu lugar? Porque uma política é um self-service, pessoal. Vocês têm ali eu, Lula, Ciro, a Trambique ali, que é decoradora, sabe daquilo, né? A decoradora. E acabou, não adianta você procurar eu quero uma pessoa assim. É o que tá ali, pô. Agora, a pior hipótese é não votar em ninguém. Então tá aí, né? Como a gente viu, o Bolsonaro, ele trata de forma jocosa as duas candidatas, né? Esse estilão dele de destratar mulheres, de falar contra as mulheres. Mas existe uma questão ali que ficou meio despercebida, mas é importante chamar a atenção. O Bolsonaro ele tem a sua primeira aparição, depois das eleições, com Flávio Bolsonaro, com o filho dele a tiracolo. E essa ideia de levar o filho a tiracolo tem ali uma representatividade meio que escondida, mas importante. O Bolsonaro reafirma essa questão de alguma forma trazer os filhos e a família para esse debate político que ainda deveria ser pensado, do ponto de vista estratégico, dessas alianças. Quando ele fala mal dessas duas candidatas e ele faz esses apelidos, de certa forma ele está meio que dizendo, olha, eu não quero o seu apoio. E o MDB é importante. A Tebet ela teve uma votação expressiva. A votação da Tebet poderia mudar o resultado das eleições. Aqueles que votaram na Tebet ou no Ciro, se fossem votar no Lula, colocariam o Lula presidente nesse momento. Então, existe uma importância. E ele simplesmente abre mão. Ou se ele não abre mão, ele pelo menos ele não sinaliza um apoio. Ele também não coloca ao lado dele aqueles que, de certa forma, fizeram a campanha dele acontecer. O Flávio nem sequer se candidatou esse ano. Ele é senador, ele tem 8 anos de mandato e ele foi eleito há 4 anos. Então ele tem mais 4 anos de mandato e ele coloca o Flávio do lado dele. Essas questões todas, elas são importantes para uma análise, porque a gente se dá conta de como vai ser a situação a partir de agora. O Bolsonaro se distanciando de uma articulação política necessária, porém, é bom deixar bem claro, ainda há uma estratégia política muito específica do ponto de vista do núcleo de campanha do Bolsonaro. E por outro lado, é um assunto para os próximos vídeos aqui também do canal, o Lula ainda numa campanha nos moldes tradicionais, buscando apoio de candidatos que não ganharam as eleições. A gente não tem uma garantia de que aqueles que votaram na Tebet, se a Tebet realmente sinalizar um apoio ao Lula, ou mesmo o Ciro, a gente não tem uma garantia de que o simples fato desses candidatos dizer que estão apoiando o Lula vão trazer todos os votos daqueles que indicaram a votação desses candidatos ao Lula. A gente não tem essa garantia. Na verdade, existem alguns pontos muito importantes. Nesse momento agora, o estado de Minas Gerais, que teve a vitória do Zema, que é um apoiador de primeira ordem, vai agora já se colocou apoiando o Bolsonaro, e ele se elege no primeiro turno com uma votação muito expressiva. Essa é uma situação muito complicada para a campanha do Lula. A eleição do deputado mais votado do Brasil, o Nicolas, é também um outro ponto a se levar em consideração. Muito provavelmente, aqui a gente vai ver e vai analisar o andar nesses próximos dias, esses que ganharam as eleições e que estão agora eleitos de forma expressiva, vão também fazer um trabalho muito importante em estados que são estados-chave, como é o caso de Minas Gerais, aonde, vamos deixar bem claro, o Lula ganhou em Minas Gerais.
Então essas questões todas que nós estamos vendo agora e analisando são questões que nós vamos trazer para você nos próximos vídeos, são questões que nós vamos acompanhar aqui. Mas eu quero que você me fale também o que você pensa a respeito dessa postura do Bolsonaro. Sempre debochado, sempre falando das mulheres de forma jocosa e sempre de alguma forma diminuindo as mulheres. E se você acha que isso tem algum impacto nas eleições, visto esse número, 51 milhões de votos para o Bolsonaro. Coloque seu comentário aqui. Não se esqueça de dar o like no vídeo e se inscrever no canal. A sua inscrição é fundamental, o seu like também, porque o vídeo ele passa a ser visto pelo YouTube como um vídeo que precisa ser olhado também por outros como você. A gente também sempre pede para você que chega no final dos vídeos que nos ajude por intermédio do Apoia-se. Em breve a gente vai fazer promoções muito bacanas no Apoia-se, estamos fazendo uma reformulação, você estando conosco, você vai acompanhar essa reformulação do Apoia-se. E a gente pede também para você que chega ao final dos vídeos que nos ajude com qualquer valor, né? Uma quantia que você puder, qualquer valor, é claro que se você puder e se você quiser, qualquer valor pelo Pix. São pessoas que sustentam o nosso trabalho e que proporcionam para que a gente esteja sempre conversando aqui. Grande abraço, uma boa semana, até a próxima.